Oi pessoal, meu nome é Lauren e eu tenho 15 anos de idade. E hoje eu gostaria de falar sobre minha experiência com Deus. E não reparem se eu falo demais, e é isso, vamos lá! E eu gostaria de falar que eu sempre fui da igreja, eu nasci no berço cristão, meu pai é pastor, minha mãe é pastora. E foi um processo, até eu me descobrir, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho que querer ir na igreja porque eu quero, não porque meus pais vão. Eu não gosto de quando que as pessoas falam assim, eu vou na igreja por causa do meu pai e da minha mãe. Isso não é legal, porque a pessoa não se encontrou, sabe? Eu acho importante isso. Então vamos lá. Eu tava em 2017, no acampamento da igreja, e antes eu já reclamava com minha mãe e falava assim, Mãe, oh mamãe, eu não tenho amigo. Mãe do céu. Eu tô totalmente parando a brincadeira sem graça, né? Que eu já tô aqui cheia das graças. Mas tudo bom. Eu tava lá, né? Falando pra minha mãe e eu ficava super triste porque eu não tinha amigos e tudo mais. Até que um dia eu fui pra um acampamento e lá apareceu 4 pessoinhas. E eu fui no acampamento dessa igreja que eu não lembro se eu tava frequentando ela nessa época, mas eu já fui dela por muito tempo. E por esse tempo foi incrível. Mas, tipo, eu ainda não tinha me encontrado com Jesus. E nesse acampamento, 4 pessoinhas viraram as minhas melhores amigas do mundo, que hoje são incríveis. Mas uma delas, chamada Verônica, foi e falou assim, Lauren. E eu tava super queixando, falando assim, Verônica, que não sei o que. Eu não sei quem eu sou, pra que eu sirvo, por quê? Por que eu existo? Pra que eu existo? E eu falava isso, gente, eu me sentia tão sem direção. E ela falou assim, com tanta assim, simplicidade, ela falou assim, Lauren, você é filha de Deus. E eu falei, caraca, meu Deus, eu sou mesmo? Só que ainda nessa hora eu não tinha entendido a dimensão disso, sabe? Mas eu achei incrível. Mesmo que muita gente já tinha falado, o pastor já falou assim, você é filho de Deus, que não sei o que, eu nem dava moral. Mas quando ela falou, foi tão forte aquilo em mim, que eu comecei a me descobrir minha identidade, sabe? E quando foi em 2018, já passou um tempo, e naquele acampamento foi incrível, foi sensacional, porque tinha 4 amigas pra me divertir, e foi incrível. Só que, tipo, quando foi em 2018, eu ainda não tinha encontrado esse Deus, sabe? Que todo mundo tem a concepção do avivamento aí, né? E o povo fala de um Deus tão incrível. Eu não tinha conhecido esse Deus. E eu não sabia o que era isso. Eu não sentia uma paz dentro de mim ainda. Eu não sentia completamente completa, né? Completamente completa. Maravilhosa eu. Até que em 2018, lá no meu quartinho, em janeiro, Deus foi e bateu a porta. Dia 16, eu lembro até hoje que eu comecei a procurar várias músicas de evangélicas e gospel, né? Que o povo fica falando. Daí eu fiquei apaixonada por tudo aquilo. E eu falava assim, gente, existe rap gospel. E eu falei, caraca, eu não sabia disso. Eu era super desatualizada, né? Já deu pra ver isso. Aí eu fui e apaixonei por isso. E foi, tipo, incrível, sabe? E eu fui aprofundando até que eu cheguei numa ministração da Priscila Alcântara. Eu acho que você já deve ter ouvido falar se você é um cristão aí por aí. E eu fui ouvindo aquilo e aquilo foi mexendo comigo, sabe? E Deus foi falando profundamente comigo e eu fui ficando encantada e aquilo foi me mudando. Aos poucos eu fui ouvindo e a música falava assim, vem fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu, em cumprir o descrito em Joel. Aí eu falei, que é Joel? Pelo amor de Deus, que eu não sei, não faço a menor ideia o que seja Joel. Sendo que eu fui criado na igreja, sabia todos os livros da Bíblia, aquela musiquinha da Aline Barra, sabe? É Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Jesus. Eu sabia, mas não lembrava que existia Joel na Bíblia. Aí eu fui pesquisar no Google, lembro até hoje, eu pesquisei nesse dia no Google o que significava Joel. Aí eu achei maravilhoso. Aí eu fui e eu comecei a ler Joel e, tipo, eu fui me entretendo com aquilo e eu fui sendo cheia, sabe, do Espírito Santo. E lá no capítulo 2 falava assim, sobre pessoas que seriam... Pessoas, não foi específico, não falou pessoas, tá, gente? Falou que o Espírito Santo
se derramaria sobre toda a carne. E eu falei, que incrível isso, né? Interessante. E eu continuei. Até que a parte legal ainda não chegou, gente. Calma que eu vou contar pra vocês. Quando foi... Eu li Joel e eu achei incrível, eu achei muito interessante. E já foi Deus falando comigo. Até que veio no meu coração. Aí eu lembrei que existe livro na Bíblia, né? Que eu já comecei assim a buscar. Aí eu não contei, né? Eu fui batizado no Espírito Santo no meu quarto. Glórias a Deus. Porque, tipo assim, foi uma experiência que eu não precisei dividir com as pessoas. Eu não fui obrigada com as pessoas, sei lá. Eu acho que pra mim não ia ser certo ser batizado no Espírito, na igreja e tudo mais. Eu acho que seria algo muito comum, sabe? Que eu não ia entender a dimensão disso, eu não ia dar tanto valor, ainda mais que eu tava com um pé na igreja e um pé no mundo. Então, se eu fosse batizado no Espírito dentro do meu quarto, eu acho que eu criaria um nível maior de intimidade, e foi o que aconteceu, né? E no processo, tá, voltando lá pro negócio que eu falo demais, gente, aí eu pulo as coisas, mas vamos lá. Eu fui e tava lendo Joel, terminei e lembrei dos livros da Bíblia, quais existiam, e veio no meu coração de ler. Simplesmente assim. Simplesmente assim. E pra quem sabe, quem é o crente, que sabe falar línguas, quem é o crente, deve ter que saber que é lá no capítulo 2 de Atos que fala sobre o Espírito Santo derramando sobre toda a carne. Porque Joel é um livro de profecia. E lá em Atos é que se confirma. Então Deus foi falando muito comigo, sabe? E eu achei muito incrível tudo isso. Mas não é disso que eu vou falar pra você. Não é sobre batismo com o Espírito Santo, mas é sobre a presença de Deus que é real nas nossas vidas, sabe? E que Jesus sempre esteve se preocupando com a gente, sempre nos amou. Porque Deus amou. Às vezes as pessoas não entendem esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Tem muita gente que acha que esse versículo é comum. Eu achava que era comum. Eu não entendi. Quando eu entendi, porque é Deus, o Deus Todo-Poderoso, deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. Gente, olha que profundo, sabe? Isso mudou tudo. Jesus sempre se preocupou com nós. Jesus sempre esteve do nosso lado, sabe? Quando ele morreu, ressuscitou. E quando ele foi lá no final de Mateus, no final de Lucas, ele fala que ele deixou o Espírito Santo com a gente, sabe? Ele nunca nos deixou. E eu falo pra vocês, Jesus, se você se sente sozinho aí, na sua casa, não se esqueça que Jesus sempre esteve conosco, Deus sempre esteve conosco, o Espírito Santo sempre esteve conosco. Jesus nunca nos abandonou. Ele estava lá no jardim do Éden e ele foi atrás dos filhos, mesmo que ele soubesse que eles tinham pecado. Ele não foi lá para julgar, ele só foi para uma visita comum, como sempre. Jesus foi lá no jardim visitar Adão e ele estava se escondendo, e quem se afastou foi Adão, não foi Deus. Deus foi pro lugar que ele ia todo dia, atrás do filho, sabe? E ele não abandonou Adão. Da mesma forma que Jesus foi atrás de nós diversas vezes. E Jesus bate a porta todos os dias para entrar no nosso quarto. Ele bate a porta para entrar no nosso coração, para entrar na nossa vida. E a gente não deixa ele entrar. Mas ele tenta entrar, sabe? E Jesus nunca nos deixou sozinhos. Jesus sempre esteve atrás de nós. Jesus te ama. Jesus me ama. E Jesus quer nos encontrar. Jesus está esperando para você deixar ele abrir a porta. E ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou. Se você se sente sozinho, não se esqueça que Jesus está com você. Jesus se preocupa com você. Jesus está entre nós. E vamos buscar a Jesus. Jesus é incrível. E é só isso que eu queria falar. Eu queria mais falar numa apresentação minha, sabe? E essa foi a forma que eu encontrei a Jesus. E também foi uma forma que eu aprendi, assim, sabe, a viver constante pela primeira vez. Antes eu vivia com um pé na igreja e um pé no mundo, mas hoje eu estou, de certa forma, mais constante, digamos assim, porque às vezes a gente é ser humano, sabe, a gente tem aquelas atitudes de ser humano que a gente fica inconstante e tudo mais, mas o Senhor está no controle.
e a gente tem que seguir a ele. A gente tem que deixar ele entrar a porta pra gente seguir o caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então vamos atrás de Jesus, vamos buscar a Jesus, vamos conhecer a Jesus, vamos deixar ele fazer o que ele tem para fazer nas nossas vidas, porque ele quer o melhor para você. E se você se sente vazio, ele vai preencher o seu coração. Se você se sente sozinho, ele é a melhor companhia que tem para você. Então, era isso que eu queria falar. E eu falei mais sobre uma experiência que eu tive com Deus, sabe? Meu encontro. E hoje eu vivo com Jesus. E eu quero ser completamente dele. E é isso. Beijo, fica com Deus. E se possível, se inscreva, deixa o like. É a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida. Então, se possível, faça isso por coração, por amores. Porque eu sei que você deve ter gostado. Deus vai abençoar. Deus vai fazer você gostar desse vídeo. Eu amei falar isso com vocês. Obrigada.